De 2025, Léo da Foco, aguardando Leandro Reinaldo da Cunha, um dos coordenadores dessa obra magnífica, Responsabilidade Civil, Gênero e Sexualidades, uma obra feita pela editora Foco em parceria com o IBERC, uma obra que seguramente trata de temas muito sensíveis, atuais. O livro é feito a várias mãos. Vou pegar aqui meus óculos para contar um pouco para vocês enquanto o Leandro não entra. Mas ele é dividido da seguinte... Ó o Leandro aqui, ó. Do seguinte modo. Deixa eu convidar ele. Não convidou, não. Boa. O livro está assim dividido. Funções da responsabilidade civil, não discriminação em comunidade LGBTIAPN+. Responsabilidade civil, transgêneros e intersexo. Responsabilidade civil e violência de gênero. Responsabilidade civil, planejamento familiar e cuidado sobre a ótica do gênero. Leandro, tem que virar a câmera, meu amigo. Deixa eu levantar a minha aqui no reposicionamento. Aê! Olá, Leandro! Consegui, rapaz. É uma Que guerra, né? bom te ver aqui de novo. Muitos anos vivendo com a tecnologia e ainda assim a gente consegue errar, né, Léo? Não é É fácil, não. verdade, de vez em quando acontece. Leandro, Bom te tenta ver de aumentar novo, um cara. pouquinho só o seu áudio. Deixa eu confirmar se é o meu aqui. Pera. Não, acho que tá Ok, bom aqui. tá? Boa. Tá ótimo. E E a aí, gente como é que você tá, cara? encerra. Tudo tranquilo? Eu tô ótimo, graças a Deus, Leandro. Eu estava aqui fazendo uma brevíssima apresentação de como a obra foi dividida, responsabilidade civil, Tô aqui com a minha gênero também. e sexualidade. E eu falava que a última parte é discriminação, dados pessoais e gênero. Leandro, conta pra gente aqui como é que foi pensar essa obra, não sobre o ponto de vista puramente de ser uma nova obra essencial ao mercado, mas qual foi o estalo? Eu vou ser bem sincero contigo, foi uma construção muito interessante. Porque eu já trabalho com a discussão sobre elementos vinculados à sexualidade como um todo, né? E já há algum tempo, a minha tese de doutorado foi isso, eu tenho um livro sobre a questão da identidade de gênero como um todo. E aí, durante. Tive um estalo, num dado momento, de analisar e perceber que as discussões que vinculavam a sexualidade, que estavam afeitas à sexualidade, não eram tão analisadas, não eram tão cuidadas na perspectiva da responsabilidade civil. Sim. E aí, tendo isso em mente, né, e tinha isso já escrito em algumas coisas, eu, obviamente, entrei em contato com o nosso grande amigo, professor Nelson Rosenwald, e falei para ele, com base, né, nas discussões que a gente tem lá no IBERC, falei, cara, o que você acha da ideia? Você acha que vale a pena desenvolver? Ele, obviamente, de pronto, aceitou, né, a ideia, a proposta, e aí, né, tive a felicidade de poder ter ao meu lado, na coordenação do livro, a professora Ana Carla Harmuth Matos, que é incrível, e Vitor Almeida, que é outro fora de série. Fora Então, da caixa, Vitor. Concordo com você. totalmente. E aí, ao lado desses dois grandes juristas, foi fácil de pensar em como desenvolver a ideia. Aí nós conversamos bastante, pensamos em alguns elementos, separamos mais ou menos os dados e os pontos que gostaríamos de ver tratados nesse livro, e aí convidamos, assim, nomes incríveis para poderem fazer parte Seguramente. do livro, né? Que começamos até com uma coisa que é maravilhosa, que é o prefácio da professora Luiz Helena Barbosa. Então, Ia assim, chegar lá. começamos por aí. E aí, e o mais interessante, Léo, é que quando eu comecei a conversar com o Nelson, né, sobre essa ideia, lá atrás, a gente pensava, né, será que a gente vai ter tanta gente para escrever sobre um tema tão específico, que, como você disse, é extremamente importante, mas pouco explorado, enfim. Para nossa alegria, nós temos um bom número de artigos, assim, um número Sim, considerável de sim. artigos para uma obra desse, desse nível, né, desse tipo, um livro que lá ao final tem 350 páginas, mais ou menos, até um pouquinho mais, salvo engano, e com gente de todos os lugares do Brasil. A gente tentou, na medida do possível, né, sempre com essa relação com o pessoal do IBERC, que é a base do desenvolvimento dessa obra, mas tentar buscar autores dos mais variados lugares. A gente não conseguiu, era a nossa intenção
de todos os estados do Brasil, mas a gente não conseguiu, no final das contas, porque alguns colegas não conseguiram atender aos prazos que a gente tinha, tudo mais, mas tem uma grande diversidade de autores trabalhando nesse livro. Então, assim, é uma alegria enorme poder desenvolver um trabalho tão amplo e, assim, de uma certa maneira até nacional, em pensar nesses vários autores que se fizeram presentes no desenvolvimento do trabalho. Foi muito, muito legal mesmo. Leandro, e assim, primeiro que o fato de você decidir, e não só de ter o apoio do Nelson, né, mas é um ato de coragem, porque por mais que seja um tema necessário, é um tema onde muita gente pisa em ovos, tem muita gente que ouve falar do tema com viés, fala, veja. Então, assim, queria te parabenizar não só pela obra, mas pela coragem de propor uma obra como essa. E aí, eu acho que o verdadeiro retorno que você esperava era justamente esse, uma ampla adesão de autores de altíssimo peso, falando de pontos assim. Cara, como é que ninguém pensou em falar nisso antes, né? Então, eu quero pegar aqui um tema que está sendo tratado pela Fabíola Albuquerque Lobo, que eu sou fã dela e com a Camila Sampaio Galvão, só para, assim, como diria minha avó, para jogar um açúcar no doce, né? Influenciadoras mirins adultizadas. A responsabilidade civil dos pais pela hipersexualização das filhas. Cara, isso é essencial. Isso é essencial. As pessoas não sabem o que estão fazendo com os filhos nas redes sociais. E, obviamente, a gente está tratando de uma questão de gênero aqui. É uma mulher, ok. Mas, de um modo geral, poxa, é um absurdo, né, Leandro? Assim, claro, é uma felicidade ter a professora Fabiola escrevendo com a gente, junto com Camila Galvão, mas a professora Fabiola é também um Fora da ícone caixa. para todos nós. É. E foi muito interessante nesse caso, porque alguns dos temas, eu, Ana e Vitor, conversamos, dialogamos, até para alguns autores, a gente tem esse tema aqui, te interessa desenvolver, te interessa pensar nesse tema? E no caso da professora Fabíola e da professora Camila, elas fizeram a proposta, né, propuseram esse tema, e assim, encaixou muito bem com aquilo que a gente entende como sendo prioritário numa obra desse tipo. Se a gente vai olhar todos os textos, tem uma enorme diversidade, é claro, mas diversidade de temas, eu quero De dizer. temas. É, Sim. mas tem alguns temas, como esse, que são temas que estão assim, escancarados, eles são jogados na nossa cara o tempo todo. O Isso. algoritmo entrega isso pra gente, até mesmo se a gente não estiver procurando. E isso é extremamente preocupante. Porque tem aqui, não é esse exatamente o ponto que é abordado pela professora Fabíola e pela professora Camila no texto, mas uma coisa que a gente acaba tendo que lidar é parar para pensar como é que essas pessoas colocam ou expõem seus filhos a uma condição dessas. E aí a gente vai para o texto. Qual é a responsabilidade dessas pessoas? Porque nós estamos falando de crianças. Então, assim, nós nos deparamos o tempo todo com crianças sendo expostas nas redes sociais e os pais achando que isso está ok. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode ignorar, e não especificamente no caso da hipersexualização das meninas, mas hoje em dia, muita gente tem a rede social como sua fonte de renda. E aí você Isso. acaba tendo também uma discussão sobre a vulnerabilidade dessas pessoas que acabam se colocando nessa condição, ou colocando os filhos e filhas nessa condição, que é preocupante. Então, é um tema muito delicado, é um tema, como disse, que está aqui na cara da gente o tempo todo, e o que mais me incomoda nessa discussão é porque a gente tem uma relação entre sexualidade e infância no mesmo No tema, no mesmo mesmo contexto, no contexto. mesmo problema. A Verdade. sexualização da criança já é um problema. A sexualização da criança nas redes sociais ela é ainda maior. É. Então, é uma questão que precisa ser discutida e, aparentemente, e isso é uma coisa que eu não sei se você tem essa mesma percepção, Léo, mas tem alguns temas que eles ganham amplitude social, mas eles não ganham discussões jurídicas. É A isso. discussão social ela acaba ganhando força, mas a análise jurídica
ela não é Se feita. perde. Se perde, É, né? A é, história do bebê reborn, pelo amor de Deus, aquilo foi construção midiática, ok. Mas se fosse um caso da vida normal, teria ficado ali aquela bolha sem uma análise jurídica adequada no tempo ideal, né, Leandro? e eu acho que o grande problema, e aqui eu não tô, não é uma visão meramente acadêmica, mas existem discussões jurídicas que elas podem ser colocadas na sociedade, mas a sociedade ela vai dar opinião. Sim, Os juristas vão ter que fazer uma análise técnica. A análise do jurista, e isso é uma coisa que me pega muito, tem muitas coisas que eu escrevo sob a perspectiva técnica com as quais eu, enquanto uma pessoa comum, nem concordo que deveria ser daquela forma. Mas eu tenho que analisar segundo os parâmetros legais, segundo aquilo que a lei determina. Então, muitas dessas discussões, elas são levadas para o universo da opinião. E tem coisas que não são passíveis de opinião. Nesse tipo de discussão, como é o caso do texto da professora Fabíola e da professora Camila, não, eu não quero a opinião pública sobre o tema. Se as crianças devem ou não devem ser expostas, hipersexualizadas. A opinião pública pode até ser A, B, C ou D. Não é isso que importa. Nós precisamos ter essas análises segundo uma perspectiva, um parâmetro jurídico. E esse é o grande problema. Eu acho que é esse o grande valor de um livro como esse. É trazer algumas discussões que são discussões coloquiais do dia a dia perfeito, perfeito. para o mundo jurídico. Tem inúmeros outros temas que a gente poderia ter tratado aqui, que a gente poderia ter desenvolvido, mas que, pela dimensão física mesmo do livro, pelas dificuldades de todos os colegas poderem escrever, a gente não consegue abranger. Mas tem inúmeros outros temas que são tão importantes quanto e que acabam ganhando repercussão tanto na mídia quanto na sociedade, mas que não são tratados efetivamente no mundo do direito. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem interessante do livro. Eu concordo e eu tenho essa consciência de algo que você traz no começo do nosso bate-papo. É um tema nichado, tem muita gente que torce o nariz, como a gente costuma dizer, para um tema como esse, mas muitas das vezes as pessoas não percebem que isso está no dia a dia delas, está no cotidiano. Eu não sei se é uma percepção minha, mas se você entra em qualquer rede social hoje, você vai encontrar, como no caso do texto da professora Fabíola e da professora Camila, uma hipersexualização de uma menina. Sim. Isso é constante. Aí a gente tem que ver, isso é um reflexo da sociedade, isso é uma coisa que é forçada, uma discussão social. Mas a gente tem que resolver isso na esfera jurídica. Se a gente pensa na perspectiva jurídica que a criança tem que ter uma especial proteção do Estado, uma proteção prioritária, e ainda assim continua aparecendo criança sendo hipersexualizada nas redes sociais, parece que eu tenho um problema jurídico muito sério para resolver. É mais do que um problema social. Então, acho que é interessante nessa obra que vários dos artigos, eles trazem essa ideia de também tentar fazer com que as pessoas tenham aquele clique, aquele estalo de falar assim, cara, isso aqui acontece mesmo, né? Será que isso não precisa de uma melhor solução, uma melhor análise? Então, assim, a ideia do livro foi muito direcionada nesse sentido. E aí, Léo, vou fazer uma maldade aqui com você, o homem da editora. Cada um dos artigos poderia virar um livro, cara. Cada um dos artigos daria um livro próprio, de tão amplo que é o tema, de tão profundo que é o tema. Mas é claro, a gente teria que ter pessoas que com condições e disponibilidade de escrever um livro sobre um tema desse, que Cada acaba um sendo desses extremamente temas. fechado. Exatamente. Mas temos coisas muito interessantes aqui que vão versar sobre temas diversos. Eu costumo trabalhar, Léo, e essa não é uma perspectiva social, mais uma vez, mas dentro da visão jurídica, o entendimento do que é a sexualidade, ele é muito complicado. As pessoas não sabem o que é, não Não. entendem a dimensão e nem as variáveis. Então, a ideia do livro, em alguns momentos a gente até pensou em fazer essa divisão, mas ela ficaria muito difícil. E até no título a gente pensou nisso. Muitas pessoas entendem sexualidade e gênero como se fossem coisas distintas. E socialmente existe essa dimensão. Mas para uma visão jurídica,
nós temos, eu particularmente, né, e compartilhei isso com Ana e com Vitor, mas eu particularmente tenho trabalhado com uma ideia de que a sexualidade humana como um todo, ela é baseada em 4 pilares básicos que a gente pode discutir, que é o entendimento quanto às relações jurídicas atreladas ao sexo, e pensando em sexo aqui como um elemento físico-biológico apenas, as discussões vinculadas ao gênero, e aqui a gente tem uma grande discussão, porque tem todas as discussões de gênero do feminismo, por exemplo, e a gente não vai mergulhar com tanta profundidade nisso. Mas pensando a figura do gênero enquanto a representação social da sexualidade das pessoas. Depois a gente teria um recorte quanto à orientação sexual, que é a atração físico-afetiva das pessoas, e por fim a identidade de gênero, que envolve basicamente a ideia das pessoas trans, que não se reconhecem com aquele gênero esperado em razão do sexo que lhe foi atribuído quando do nascimento. Então, a dimensão do que a gente tem para tratar mostra a quantidade de problemas que a gente tem para resolver. E aí, Léo, eu sei que eu falo demais, tá, meu amigo? Você De me jeito nenhum, interrompa, Leandro. por favor. Magnífico te ouvir aqui. Mas uma das coisas que me faz muito feliz com um trabalho como esse é perceber que com uma obra como essa, a gente pode ajudar uma população que é extremamente vulnerabilizada e que, Marginalizada, vulnerabilizada. e que tem direitos que precisam ser reconhecidos e não são. É. Léo, eu faço um comentário que ele é até um pouco pesado, mas vamos lá. O próprio STF, quando vai discutir as questões vinculadas à sexualidade, ele se equivoca nos conceitos. Ele trata uma coisa como se fosse Como se outra. fosse outra. É. E o mais Nivela onde assustador não pode haver nivelação, né? é. E o mais assustador, pode parecer tolo o que eu vou dizer agora, mas é uma das coisas que mais me incomodam. O próprio STF, quando há poucos meses, ele solta um release sobre uma decisão que fala sobre identidade de gênero, no documento que é exposto ao público, que é usado como forma de trazer informação à população do Brasil como um todo, ele erra a escrita da expressão transexual. Pode parecer uma tolice, Não é. não, é só um erro, mas eu acho que isso é sintomático para mostrar como até mesmo o mais básico acaba não sendo objeto de tanta atenção, de tanta preocupação. E aí Sim. você vê, se isso acontece num contexto tão tolo, tão simples como a grafia de uma palavra, dá para imaginar o que pode acontecer com a compreensão do instituto, ou da ideia como um todo. Então, como eu disse, eu acho que esse livro, e ainda mais um livro com nomes tão interessantes, vindo com o selo Iberc e Foco, é extremamente importante. É um livro que precisa ser lido até mesmo por quem não gosta do tema, não trabalha com o tema, porque provavelmente aqui vai encontrar conexões com aquilo que trabalha, com aquilo que Ah, título vivencia. de cidadania, né? Aprender a respeitar o diferente. Gente, é tão simples, mas parece que as pessoas estão precisando de elementos que norteiem o posicionamento ético delas. No fundo, passa por uma questão de norteamento ético, na minha humilde opinião. É isso, cara. Eu acho que assim, quando a gente discute sexualidade como um todo, tem uma questão que ela é básica, mas ela é importante. A grande maioria das pessoas acha que sabe tudo sobre sexualidade porque tem a própria sexualidade. E é um contexto muito mais complexo do que a visão autocentrada daquilo que eu experiencio enquanto sexualidade. E é claro que a gente tem todo um elemento de tabu que envolve o tema, né? Falar de alguns pontos, como a gente trata aqui no livro, como direitos das pessoas transexuais, para uma parcela da população, parece até como uma afronta. Como assim? Essas pessoas têm direito? Como se isso fosse algo passível de ser questionado. Passível de ser questionado. É um livro, como você disse, é um livro necessário, na minha visão. É Sim. extremamente importante. Não é porque eu sou um dos coordenadores e autores que digo isso, mas é necessário para a sociedade, principalmente jurídica, ler e entender alguns conceitos que estão aqui presentes, para que no dia a dia possa fazer melhor, para que possa atuar melhor. Como você disse, é uma questão de cidadania até. É. Leandro, e aqui temos um livro que, obviamente, atende a mercado, a gente também fala para advogados, advogados que pensam em como podem trabalhar. Então, aqui temos uma temática super rica,
super rica e importante. Se estamos em busca de teses novas, de argumentação relevante, essa é a obra. Agora, Leandro, para quem nos ouve pela Amazon, pela Martins Fontes, Reprise, Spotify, que ainda não leu um pedaço do livro, saibam lá que no site da Foco é possível baixar a degustação do livro, entender como é que as questões jurisprudenciais são inclusive tratadas dentro de cada um dos capítulos que, obviamente, fazem menção. O livro, e eu acho que são cuidados coordenadores, ele não se vale do texto jurisprudencial para ganhar páginas. Pelo contrário, é um livro de 360 páginas, onde a jurisprudência quase que absolutamente é mencionada como um parâmetro. O que está sendo valorizado aqui é a argumentação de cada um desses autores. Exato. E sabe uma coisa que eu acho importante nesse contexto que você traz? Muitas vezes a gente vê colegas advogados dizendo que o mercado está saturado, é difícil arrumar cliente, é difícil arrumar caso, tese e por aí vai. Você tem um livro aqui que você tem uma abrangência enorme, com temas Enorme. enormes, e eu posso estar enganado, mas todos os artigos, eles têm um viés prático. Eles têm aplicatividade na prática. Você pode encontrar aqui situações reais que você pode levar ao judiciário para serem equacionadas. Não é não é um livro com teses descoladas da realidade. Ele é prático, ele tem soluções práticas para situações do dia a dia. Então, Sim. isso é algo que pode ser, que precisa ser lembrado quando a gente fala desse livro. Verdade. Agora, aproveitando esses minutos finais aqui para que a gente consiga emplacar a nossa live, eu queria lhe inquirir, dentro da parte do livro Responsabilidade Civil, Transgêneros e Intersexo, para brevemente fazer a sua apresentação enquanto autor da responsabilidade civil do Estado pela insuficiência de unidades hospitalares credenciadas para a realização do processo transexualizador. Você que escreveu em parceria com a Vanessa de Castro Dória Mello, pode contar um pouquinho da sua ideia enquanto autor dessa obra. Ah, eu fico muito feliz, viu, velho? Porque, olha, tem coisas assim que são muito interessantes e que chamam a atenção. Eu, como disse, eu estudo a sexualidade enquanto profissional da área, né, de uma maneira bem técnica, há mais de 15 anos. Então, a gente acaba vendo algumas situações que chamam a atenção e esse texto traz uma delas que é assustadora. Hoje no Brasil, o SUS ele garante a possibilidade que pessoas trans façam cirurgias de redesignação sexual. São cirurgias para fazer com que o corpo de uma pessoa trans seja mais adequado àquele gênero que ela espera ou que ela reconhece como sendo seu. Então, são aquelas operações que as pessoas conhecem e falam no dia a dia. O primeiro cuidado que a gente tem que tomar é entender e saber que essas operações elas são realizadas não com base numa mera manifestação de vontade. A pessoa trans ela tem essa condição exatamente por algo que é íncito dela. Não é uma escolha, é o que ela é. E É o ela que ela busca é. adequar o corpo dela. Fazendo uma analogia bem pobre, uma moça que quer expressar uma beleza maior, segundo os parâmetros dela, ela faz procedimentos no rosto Cirúrgicos? e pronto. Uma pessoa trans, ela só quer que o corpo dela seja mais próximo daquilo que ela sente como sendo seu. Qual é o grande problema? Apesar de ser uma situação ou uma intervenção eminentemente terapêutica, tá? Ela está vinculada à saúde, não à estética, é terapêutico, isso é importante notar. O SUS prevê a possibilidade de que essas pessoas façam a operação pelo Sistema Único de Saúde. No primeiro momento, essa afirmação é uma afirmação que nos deixa muito feliz, porque essa pessoa precisa do tratamento, ela consegue esse tratamento pelo Estado. Só que aí vem o grande plot twist, como se costuma dizer, da história. No governo federal, no Brasil inteiro, existem apenas 4 hospitais que estão habilitados a fazer essa intervenção cirúrgica. Nos estados existem algumas unidades estaduais e até municipais, mas federais existem apenas 4 unidades em todo o Brasil. Chegou a ser 5, 5, e agora, na última informação oficial, são 4.
como disse, existem outras unidades estaduais e municipais até, mas vinculadas ao governo federal, previstas na legislação 4. E aí vem o grande problema dessa história. Em razão dessa baixa quantidade de hospitais habilitados para realizar essa intervenção, a fila de espera para que uma pessoa trans consiga fazer uma intervenção dessa natureza, ela gira em torno de 10 anos. O quê? É. E Nossa, existem que relatos de loucura. espera de 18 anos. Dado levantado pela Defensoria Pública de São Paulo, de um caso de uma pessoa que tinha tudo o que precisava ter. Só precisava da autorização para fazer. Autorização. 18 anos. E aí, nesse contexto, surgem alguns dados que são preocupantes. Como, por exemplo, normalmente, as pessoas trans que são vítimas de homicídio, e é um número assustador, o Brasil é o maior país, é o país com maior índice de homicídios contra pessoas trans, pelo fato delas serem pessoas trans, tá? A maioria dessas pessoas morre, na média, aos 35 anos. Não que seja expectativa de vida, existe até uma confusão quanto a isso, mas Sim. entre as pessoas vítimas de homicídio trans, a média é 35 anos. Se você parar para pensar que essa pessoa, segundo o SUS, ela só pode começar a fazer o procedimento a partir dos 21 anos, que é uma outra coisa que não faz muito Ela sentido. vai morrer sem fazer. Chegamos ao ponto. O índice de tentativa de suicídio entre as pessoas trans é uma coisa assustadora, Léo. Aqui no Brasil a gente não tem dados oficiais, mas dados que a gente consegue coletar de pesquisas feitas em outros países mostram, por exemplo, que o índice de tentativa de suicídio entre uma pessoa que não é trans é de 1,6%. Entre as pessoas trans, uma pesquisa feita nos Estados Unidos é de 41%. Uma outra pesquisa feita no México é de 65%. Então, assim, é uma realidade muito preocupante. E a hora que você para e analisa que o poder público diz, pode fazer operação sim, a pessoa acredita nisso, e a hora que ela tenta fazer, ela não consegue, 10 anos de espera. Imagina o nível de frustração. Verdade. Então, assim, é discutir um pouco também a responsabilidade do Estado por conta da situação que muitas dessas pessoas, que a gente engloba nas minorias sexuais como um todo, acabam sofrendo. E isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque Verdade. quando a gente pensa na sexualidade como um todo, eu costumo dizer que todas as minorias sexuais, elas enfrentam dificuldades. E por mais que algumas pessoas não gostem dessa frase, mulheres são minorias sexuais dentro da nossa sociedade. Mulheres sofrem com feminicídio, salários menores do que os homens, jornada dupla, tripla, quádrupla. A gente vê, dentro da questão de orientação sexual, pessoas que, por serem homossexuais, não têm o direito de doar sangue. Nossa. É uma discussão que a gente vem tendo nos últimos tempos e, mesmo que alterada nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, ainda encontra impacto. A gente tem as discussões das pessoas intersexo, que muitas vezes não conseguem sequer fazer o registro de nascimento dos filhos, porque o filho nasceu com uma ambiguidade física genital. E quanto às pessoas trans, acabei de dar um exemplo aqui que é assustador. Então, existem muitas situações que são importantes e precisam ser discutidas. E, reitero, fico feliz de poder falar do meu artigo em específico, mas nesse livro a gente tem vários textos que são extremamente atuais e, reitero, todos eles com aplicatividade prática. Todos eles com situações que acontecem no nosso dia a dia e que precisam da intervenção do profissional do direito. Seja ele o advogado, seja ele o juiz, o pesquisador, porque são temas relevantes, atuais e do dia a dia, que precisam ser analisados, tratados com qualidade técnica, não com mero achismo, como a gente vê por aí. Verdade. Leandro, só posso agradecer a sua participação aqui. Para mim é uma honra te encontrar, sempre muito apaixonado pelos temas que traz. E desejo sucesso para a obra, que venham outras edições, que dela gerem outros frutos, como você disse, cada artigo vale um livro. Então, que a Focus seja a casa desses debates acadêmicos, mas as palavras finais são suas. Porra, eu só posso agradecer, sempre uma felicidade estar aqui contigo, batendo esse papo virtual, sempre que precisar, sempre que quiser, conta comigo, eu estou à disposição. A nossa relação com a Foco é muito
muito boa, eu sou muito feliz de ter esse contato, essa relação com vocês. E é uma alegria poder ter um livro pela Foco, com o selo Iberc e capitaneado, felizmente, por mim, mas também pela professora Ana Carla e pelo professor Vitor, que são pessoas incríveis, que Incríveis. têm artigos incríveis aqui também na nossa obra. E convido, mais uma vez, a todas e todos a analisarem a obra, vejam a degustação. Tenho certeza que quem olhar um pouco do texto certamente vai se apaixonar e vai se interessar pela aquisição e leitura dessa obra que a gente produziu com tanto carinho, com tanto esforço, para poder tentar ajudar de alguma forma nas alterações necessárias na nossa sociedade. Obrigado mesmo, Léo. Estou sempre aqui à sua disposição, meu amigo. Eu aqui agradeço, Leandro, desejo enorme sucesso. E eu não poderia encerrar esse papo nosso sem deixar aqui o nosso carinho, o nosso apreço. Acredito que tenha sido o último artigo dele. Nosso saudoso Wagner Inácio Freitas Dias, sócio do Nelson no escritório, que nos deixou tão precocemente, um autor brilhante, enérgico, apaixonado pelo direito. Então fica aqui o nosso carinho para a família dele e para os amigos que deixou. A todos que nos acompanharam, fiquem todos com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Leandro. Obrigado mesmo de coração. Beijo, meu amigo. Tchau, tchau. Até. Obrigado.